Agora é o Evangelho de Jesus, agora é a palavra da vida, agora é a palavra que alimenta o nosso coração, a palavra inspirada, a palavra que passa pelo filtro de Jesus. E eu vou ler com você aqui no profeta Jeremias, no capítulo 20, do verso 7 ao verso 13, com uma afirmação para você pensar, considerar, refletir, que diz: quando a sua vida se transforma em profecia. Isso pode acontecer de duas maneiras. A primeira e trágica forma, que a gente vê com uma frequência enorme, é quando a vida se transforma numa profecia negativa. A gente viola, a gente transgride, a gente quebra princípios, a gente vive sem amor, a gente opta pela vingança, a gente escolhe os instrumentos da violência, a gente faz opção pela língua ferina, perversa, provocativa, a gente opta pelo bullying dos outros, a gente escolhe o lado pior da sociedade, o lado da raiva, o lado do ódio, o lado dos antagonismos perenes, o lado persecutório, o lado onde a liberdade é relativizada, e aí a gente segue. A gente vai para uma igreja que promete que quem frequenta ali tem uma proteção especial se der dinheiro, se entrar nas campanhas, se não faltar a nada, se mostrar para Deus pelo menos uma vez na semana, batendo ponto: ó, tô aqui, tá? Senão ele não fica sabendo quem você é. E aí, depois, não sabe por que a sua vida não foi a lugar nenhum, porque você continuou um nanico, porque até mesmo, muitas vezes, você piorou depois do tal de Deus na sua vida do que antes, quando você era só você. Por pior que fosse, às vezes era menos ruim do que o que aconteceu depois, porque antes, pelo menos, você e seu marido se davam mais ou menos. Agora, você ficou tão superior moralmente, ou ele, e que um olha para o outro julgando para baixo. Os filhos romperam o diálogo porque você ficou insuportável, fanático, fanática, duro, empedernido, carrancudo, cheio de juízo no olhar. E aí, você é uma profecia ambulante das coisas ruins. Você aprendeu a pagar o mal com o mal. Você que antes gostava de todos os seus vizinhos, agora não gosta de mais ninguém, porque não tem nenhum crente que frequente a sua igreja aí na sua rua, ou então eles vão a grupos diferentes, você fecha a cara, você não é mais o mesmo, você é emburrado, agora você anda com um biblão no peito, quase que assustadora e terrivelmente crente, apavorando todo mundo, com um juízo escrito na testa. Você se transformou numa profecia negativa. Você vive contra o Evangelho, vive contra a graça de Deus, vive contra o perdão, vive contra a compaixão. Você acha que misericórdia é coisa de crente fraco. Você é daquele tipo turrão, durão, e que se inspira em Moisés, nas tábuas de pedra. Você não tem nada a ver com Jesus, não parece com Jesus. A tua cara não parece nem com as costas de Jesus. Assim você se torna uma profecia negativa. E você anda contra o Evangelho. Não é uma boa coisa viver contra o Evangelho. Por mais que você vive em favor de Moisés, de Elias, de fogo do céu, do Velho Testamento,
Não é bom viver, todavia, contra Jesus. Porque você vive sem graça, graça que é favor imerecido, vive sem o calor do amor de Deus, vive sem aquela fé que te ensina a seguir adiante, com sucesso ou sem sucesso, com tribulação ou sem tribulação. Você desaprende a firmeza, você só crê que Deus estará com você se você comprar favores e barganhas divinas. Você dá soco em ponta de faca. Jesus disse que é para perdoar sempre, que é para ter compaixão, mas você não tem nunca. Ele disse que é para não ficar jogando pérolas aos porcos, mas você discute, briga, odeia, enche a boca de torpeza, de ódio e vai adiante e quer que a vida seja amor, que a família seja feliz, que o teu coração seja paz, mas você é uma profecia do mal. Você é uma palavra do erro. Você é o que ninguém que conhece a Jesus deveria ser. Ou você pode ser uma profecia do bem, uma profecia do amor de Deus, uma profecia da verdade de Deus. E não precisa ser nenhum chato, mas se prepare, porque mesmo andando na maior mansidão e amor e graça e misericórdia e compaixão, você vai ser julgado, você vai ser evitado, não vão querer você nas fotografias, vão achar que o seu projeto de vida é elevado demais, é radical demais, porque faz um convite a uma existência que pareça com a de Jesus, porque você tem como única e suprema ambição na vida se tornar um pequeno Cristo, um pequeno Jesusinho, andando por esse mundo, distribuindo graça, conforme o dom de Deus na sua vida. E aí tem muita gente que não gosta disso. Se você fosse um tosco, um ogro, um histriônico, um gritalhão, um histérico, com uma fé de arroubos falsos, só de garganta e de gogó, você ia ser aplaudido. Mas como você é calmo, é tranquilo, é silencioso, é misericordioso, é inclusivo, é pacificador, é manso, é humilde de espírito, ouve, não tem pressa em sair dando respostas para ninguém, ganha primeiro o direito de ser ouvido, a partir do passar do tempo e da verificação de outros a respeito de quem é você, do seu coração, do seu amor, da sua atitude, da sua perseverança, do seu acolhimento. É só depois disso que você não precisa mais nem levantar a mão para falar. Todo mundo quer saber quem é você, o que você diz, o que você pensa, como você vive. Porque você é uma profecia ambulante. Ou como Paulo disse em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, você se transforma numa carta viva. Numa carta viva do amor de Deus, escrita, lida por todos os homens, escrita pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, pela palavra aprendida e ensinada, a palavra correspondente ao Evangelho de Jesus. Essa palavra que é lida. Onde você vai, não precisa nem abrir a boca. Ela é em letras garrafais, quando a sua vida é sinceramente verdadeira. Não há quem não perceba a profecia viva na qual você se tornou, a profecia que você é. É o caso aqui de Jeremias, nesse capítulo 20, quando ele explicitamente fala dele próprio, que vinha sendo acusado pela religião de Israel de ser um traidor. Traidor do povo de Israel, era assim que ele era chamado. Por quê? Porque ele via que os sacerdotes eram todos uns corruptos,
que viviam de explorar o povo, de explorar os dízimos, as ofertas, as melhores comidas, separarem para eles das ofertas dadas ao templo os melhores valores. Quando alguém dava uma joia, um bem, um recurso, alguma coisa, eles botavam lá uma grana, uma merreca que não valia nada e tomavam posse daquela propriedade ou daquele bem valiosíssimo. Eram os exploradores, mentiam. E quando Jeremias começou a dizer, olha, o rei Nabucodonosor está chegando, não vai ter blá, 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 não vai ter papinho. A diplomacia de vocês não vai dar em nada. Ele vai cercar, vai sitiar, vocês vão passar fome, vai ter gente aqui comendo até os filhos, cozinhando os filhos para comer num panelão, como aconteceu não só no cerco de Nabucodonosor, mas de vários outros cercos, em várias cidades da terra, inclusive em Jerusalém, como aconteceu no ano 70, quando o general Tito cercou e a fome foi tomando conta do lugar. Depois de algum tempo, eles estavam cozinhando os seus filhos para comerem na panelada de filhos. E eu não estou dizendo nada novo. Só é novo para quem nem a Bíblia lê, e muito menos a história universal, porque essa é uma situação que foi recorrente na história humana. Então, Jeremias dizendo, vai ficar horrível. E eles diziam que nada, você não sabe de nada, cala a boca. Nós temos os nossos profetas. Eles garantem que o sucesso está garantido. Eles vêm aqui e falam o que nós queremos ouvir. E nós queremos ouvir isso porque essa é a boa palavra de Deus para nós. Nos anima, nos alegra, nos faz continuar vivendo na tranquilidade que nós estamos vivendo. E Jeremias dizia, não será assim. Os profetas de vocês são comprados, são corruptos, são mentirosos, são interesseiros, se aproximam do poder para meter a mão nos privilégios e nas granas, como é hoje, como sempre foi, nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. O poder político sempre se alimenta de falsos profetas, do princípio ao fim do mundo. É o que diz o Apocalipse no capítulo 12, no capítulo 13, e é o que diz o jornal de hoje, é o que diz o que acontece entre nós, é o que diz o que acontece no mundo inteiro, só não enxerga quem quer, quem não quer. E Jeremias foi sendo exilado, foi posto em ostracismo, perseguido, atolado na lama dias e dias, se encheu de frieira, de fungo no corpo, quase morre de fraqueza, e naquela lama até o talo. Depois foi tirado de lá e teve que se refugiar no deserto, por um grupo de pessoinhas que levavam comida a ele, numa solidão danada. Ele que disse, quando Deus o chamou, ele disse, eu não tenho estrutura para isso, eu sou um cara melancólico, eu sou um sujeito que tem um espírito sem muita euforia, eu não sou eufórico, eu não sou um homem de gargalhadas, eu não sei contar piada, eu não sou um sujeito empolgante, ao contrário, eu sou sensível demais, em mim tudo dói, e na minha natureza escreve mais poesias de lamento do que poemas de amor romântico, porque a minha alma tem um nervo exposto. Eu sofro de uma hipersensibilidade
Além do que, eu me considero completamente imaturo para essa tarefa. Eu sou como uma criança quando eu me comparo com os profetas que tu já escolheste, homens rijos, fortes, veementes, intensos, inabaláveis. E eu estou aqui. Eu sou o mais fraco de todos os que tu já chamaste. E o Senhor disse, mas eu vou te dar força, eu vou te preparar, eu vou te fazer um ser humano resistente. Tu vais aguentar e tu vais profetizar a minha palavra. E ele começou. E logo de cara, a profecia que ele trouxe era de uma dureza danada. O que ele tinha de melancolia, ele tinha de causticidade. Era até poética a profecia, mas era cáustica. E ele vai falando de como só tinha sacerdote puto em Israel, com prostitutas, adúlteros e adúlteras. Eles eram como garanhões relinchando, querendo comer a égua do próximo. Está lá, valendo. Capítulos 2, capítulo 3, capítulo 5 é uma barbaridade. Dali para frente é só paulada, é ai, 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 é batendo, é batendo, é batendo. E aí ele começa a experimentar todo o ódio que vai se acumulando contra ele. Quem quer, como disse Paulo, escrevendo a Timóteo, servir a Jesus, viver justa e piedosamente em Cristo Jesus, será sempre perseguido. Tem gente que é perseguida porque faz o mal, fala besteira, só ensina o erro. Aí algum remanescentezinho fiel profetiza contra o erro deles. E aí eles, ai meu Deus, estou sendo perseguido. Que nada! Eles vivem sendo adulados, insensados, porque eles falam o que os poderosos, os ricos querem ouvir. Mas quando há um profeta falando a palavra, aí a maioria se dói, se zanga, proíbe os outros de ouvirem-no, dizem que quem ouve aquela pessoa vai para o inferno, está ouvindo blasfêmia. Eu sei o que é isso nos últimos 25 anos. Nos primeiros 25 anos da minha vida, eu não era um falso profeta. Pregava o evangelho de Jesus. Mas eu, na maioria das vezes, evangelizava a Boa Nova e pregava a palavra profética para os pastores, em encontros de pastores. Mas na televisão eu só pregava aquilo que convertia pessoas a Cristo. E no fim eu dizia, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Então, mesmo descendo o pau na pastorada, nos eventos para pastores, eles ficavam numa alegria, porque todo domingo chegavam 5, 8, 9, 10 pessoas na igreja do cara dizendo, eu vim aqui porque o reverendo Caio me falou para vir. E as igrejas do Brasil inteiro receberam gente, porque eu falava na Globo, na Manchete, na Bandeirantes, no SBT, na CNT, em tudo que era TV eu tinha programas espalhados para todo lado, alguns de 4, 5 horas de duração. Depois eu tinha minha própria televisão, tinha meios de comunicação que naquela altura ninguém tinha a minha revista, que era a terceira revista de informação mais lida do Brasil, era Isto É, Veja, Isto É, e a revista Vinde. Pois bem, tinha uma máquina de divulgação e eu mandava para todos os lugares. Mas quando eu comecei a bater geral, porque a coisa tinha ficado um horror, não eram só os pastores que cometiam perversidades, mas o povo começou a aprender e a praticar a maldade e a naturalizar o pecado, a ironia, o sarcasmo, a indiferença. Começaram a viver de fantasias e a abdicarem da verdade, como diz Paulo em Romanos, capítulo 1,
Verso 16, trocaram a verdade pela mentira. Quando isso foi ficando assim, e eu fui falando a palavra profética para todo mundo, aí eu fui sentindo, muito antes de me divorciar. E o divórcio que mais fez mal foi quando eu me divorciei da igreja, instituição evangélica. E anunciei para todo mundo que para ser evangélico eu tinha que me afastar da igreja evangélica, a fim de parecer com o evangelho, porque ali dentro eu acabava ficando com a cara daquela coisa que não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus, conforme se demonstra todos os dias, e até os cegos veem, menos os que determinam cegueira de escolha, cegueira seletiva e surdez seletiva, para não verem e não ouvirem a verdade. Aí Jeremias já está aqui num tempo da vida dele em que ele diz que o Senhor é terror por todos os lados e que as pessoas saibam que Babilônia virá, vai saquear, vai roubar os tesouros preciosos, todos os tesouros dos reis de Judá serão entregues nas mãos dos inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E ele continua dizendo todas essas coisas e profetizando contra os que falavam profecias falsas, como Pazur e todos os outros moradores daquela região e da corte. Ele diz, vocês irão para o cativeiro em Babilônia, onde vocês vão morrer, vocês vão ser sepultados num chão estranho, morrerão lá todos os amigos de vocês, aos quais vocês profetizaram falsamente e divulgaram mentiras e corromperam até os que ainda não tinham se corrompido. Aí Jeremias abre o coração, ele fala da alma dele. E aqui ele fala com Deus. Olha só o que ele fala com Deus. Ele diz, persuadiste-me, Senhor. Tem uma versão antiga que diz, seduziste-me, Senhor. Porque ele foi seduzido pelo amor de Deus. Ele ficou apaixonado por Deus. No início ele tinha pavor, agora não tinha mais ninguém que o tirasse da tarefa e da missão, ninguém. Nem antagonismo algum, nem blasfêmia alguma, nem poder algum, nada. Tu me seduziste, ó Deus, o teu amor me persuadiu. E eu, persuadido, fiquei. Tu me seduziste, e eu fiquei seduzido. Mais forte fostes do que eu. Eu não queria, mas tu prevaleceste. O teu amor me dominou. Era tão mais fácil se eu vivesse uma vida de boca fechada, dizendo só a média ponderada do que o povo quer ouvir, mas não. Tu prevaleceste e eu me rendi. Eu fiquei persuadido e eu não tenho volta. Por isso é que eu sirvo de escárnio. Todo dia tem gentes e grupos escarnecendo de mim. Cada um deles zomba de mim, fazem troça de mim, brincam de mim, desejam mal a mim. Porque sempre que eu falo, eu tenho de gritar e clamar a tua palavra todo dia. Eu, às vezes, tento trazer um outro assunto e não consigo. Eu tenho que gritar violência e destruição, porque é isso que eles estão semeando. Por isso eu não consigo mudar de assunto. Eu tenho que falar disso porque é nisso que eles se meteram e é isso que eles vão receber como troco.
já começam a receber. O cerco começa a acontecer. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio. Eu prego a tua palavra contra mim mesmo. A tua palavra em mim parece um engano, um ludíbrio. Parece que eu fiquei louco, porque todo dia eu repito a mesma coisa e eu sofro o mesmo escárnio. Eu sofro a mesma deleteriedade da opinião dos demais. Quando eu pensei, não me lembrarei mais de Deus, não me lembrarei mais do Evangelho, eu quero um tempo, Senhor, como eu mesmo já pedi aí por 98, pelo amor de Deus, eu não estou mais aguentando. Não suporto mais, meu Deus. Ele sabe das conversas que a gente teve entre 94 e 98. Quando eu fui vendo que eu presidi uma organização onde estavam 65% dos evangélicos e grande parte da liderança era feita de gangsters, mentirosos, ladrões, roubadores, oportunistas. Eu falei, meu Deus, eu reuni, eu organizei um covil de salteadores. Foi me dando uma agonia, uma angústia. Estava cheio de gente boa lá. Mas, infelizmente, a maioria não prestava. Eu não vou nem citar seus nomes, é claro. Não precisa. E eu disse, Senhor, me dá um tempo. Eu quero descansar. Eu cheguei a pensar em ir morar em Angola ou Moçambique para ficar longe do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, ou para um país da África, para a Suazilândia, para algum lugar onde eu zerasse a quilometragem e recomeçasse. Mas não dava. Eu tinha muitos filhos, uma neta já estava chegando, e eu não admitia viver longe da minha família. E aí, mas eu tentei. Deus sabe que eu tentei esquecer por um tempo, mas eu não aguentei, eu não aguentava. Aonde eu ia, mesmo em lugares onde ninguém me sabia a minha história, nos lugares mais fechados da América, onde ninguém tinha nenhuma noção de quem eu era, 2, 3, 5 minutos, 15 minutos depois, já tinha alguém me perguntando de Deus sem eu ter falado nada. Parece que aquilo estava escrito na minha testa, exalava de mim. Até as mulheres interessadas que se aproximavam, logo me diziam, tem uma coisa estranha, tem uma espiritualidade em você, o teu olhar é diferente. Porque mesmo quando eu disse, eu quero parar, porque a tua palavra, Senhor, é opróbrio e ludíbrio para mim todo dia, quando eu pensei isso e disse, não me lembrarei e já não falarei no teu nome, Senhor. Então isso se me foi no coração como fogo ardente, crepitante, abrasador, consumidor, como fogo da sarça ardente, que não se apagava nem por deliberação minha. Eu queria que a chama se apagasse, mas ela resistia ao meu pecado, resistia à minha tentativa de andar alienado, não conseguia. Aquela queimação, aquela paixão, aquela ardência, aquela palavra me ferira, a patada do leão de Judá me rasgara todo para sempre. E lá estava eu, encerrado nos meus ossos, preso em mim mesmo, desfalecente de sofrer. Aí eu disse, Senhor, eu não aguento mais.
Eu não consigo viver sem a expressão da tua palavra, mesmo que ela me consuma, mesmo que ela me mate, mesmo que ninguém me suporte, mesmo que me deletem, mesmo que acabem comigo, eu não aguento calar a boca. A tua palavra vaza de mim, ela sai de mim. Eu conheço isso pela leitura de Jeremias, mas eu conheço isso da minha vida, com essa mesma ardência, com esse mesmo fogo. E eu dizia, porque eu ouvia a murmuração de muitos, e eu ouvia a murmuração de milhões. Num certo sentido, eu ouvia a murmuração de milhões de pessoas a mais do que Jeremias, que morava em Jerusalém, só tinha 30 mil pessoas lá. Milhões, milhões murmurando, murmurando, me amaldiçoando, mas o fogo não se apagava. E eu continuava a dizer, voltei e disse, há terror por todos os lados, enxerguem, denunciai, denunciai, e todos denunciarão, mas ninguém queria denunciar. Todos os meus amigos íntimos, os que eu julgava que eram até meus filhos próximos, que tinham aprendido tudo de mim, que estavam comigo há 20 anos, 25 anos, que diziam que tinham aprendido a ler, a escrever, a falar, a pregar, para quem eu enviei, botei para as melhores preparações, apresentei as melhores pessoas, introduzi no mundo de todas as comunicações. Eram pessoas que eu dizia, se todo mundo me deixar, fulano, beltrano, cicrano, não sei quem, esses nunca me deixarão, porque eles entenderam a verdade. Aí o que aconteceu? Eles ficaram com a verdade que aprenderam de mim e me mataram em suas bocas, me sepultaram em suas bocas. Eles me citam de dia e de noite e nunca dizem que aprenderam comigo. No início eu sofri, logo depois eu me acostumei, porque não há ninguém com mais capacidade de te trair do que aquele que come da tua mesa e molha o pão no teu vinho. E Jeremias sabia disso e aprendeu isso. Todos os meus amigos íntimos, você não tem ideia de quanta gente já se debruçou nesse peito aqui para chorar. Amigos íntimos, todos eles que aguardam de mim que eu tropece. E o que eu descobri quando eu tropecei em 98 é que alguns deles chegaram a dizer para outros, agora é a nossa vez. Agora ele saiu da frente. Agora é nosso negócio. E dizem, bem pode ser que se deixe persuadir agora. Então prevaleceremos contra ele, se ele se deixar subjugar a nós. E então nós teremos a nossa vingança contra ele. Porque até aqui, a gente era só os que aprendíamos com ele. Quem sabe se um dia ele tropeçar, ele vai ser aquele que a gente guie pela coleira. Essa era a expectativa de muitos em relação a Jeremias. E eu sei, e conheci, e ouvi, não de milhares de Jerusalém, mas de milhões no país e em outros países. Agora esse cara vai ser levado por nós. A história vai mudar. Chegou a nossa vez. No entanto, Jeremias disse, e eu digo, mas o Senhor está comigo. Esse aqui é o negócio que dana tudo. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores, os meus
antipatizantes, os meus adversários, não prevalecerão, não prevaleceram e nunca prevalecerão, porque a palavra de Deus nunca me desabitou, nem me desabitará. Serão sobremodo envergonhados com a história, com o tempo, com o cumprimento da palavra. A cada dia a profecia falada, verdadeira, vai se cumprindo e a mentira deles vai sendo envergonhada. E porque não se houveram sabiamente, porque não aprenderam e não se quebrantaram a verdade do Evangelho, sofrerão afrontas perpétuas, que a história não se esquecerá. Entrarão para a história sem nome, como falsos profetas, que enganaram gerações e gerações. Tu, pois, Senhor, que provas o justo, que deixas que ele atravesse tribulações, angústias, tristezas, tropeços, porque tu esquadrinhas, enquanto isso, nas melhores e nas piores horas, tu esquadrinhas os seus afetos, o afeto de quem te ama. É demonstrado na glória dos sucessos humanamente reconhecidos e são evidenciados a ti na tribulação, no abandono, no desprezo, na rejeição, no descaso, no escárnio. Tu, todavia, esquadrinhas e esquadrinhastes os meus afetos, esquadrinhastes todo o meu coração, vistes que o teu fogo em mim não se apagava. Portanto, permite que eu veja a manifestação da tua justiça e que ela venha contra os falsos profetas, os mentirosos que difamam o Evangelho com as suas vidas, por causa de quem o teu nome é blasfemado no mundo todo dia e na nossa sociedade o dia inteiro, cada vez mais. Permite que antes que eu morra, eu veja a vitória da verdade contra a mentira, dessa multidão de falsas profecias e de engano, de destruição, que atraem o juízo divino sobre as nossas cabeças. Portanto, você que está aqui comigo, que vem todo dia, preste atenção nesse último verso 13. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. O necessitado aqui era ele, falando de si mesmo. Ainda todo largado, ainda estava longe de ele ver materializada completamente a palavra e a profecia dele. Chegou um ponto que até o rei Nabucodonosor ficou sabendo que dentro de Judá havia um profeta que era diferente de todos os outros, que diziam aos reis de Judá: não vai acontecer nada, ele tomou todas as outras cidades, mas aqui ele vai esbarrar no poder do Senhor Deus Todo-Poderoso, que está conosco. Tudo mentira. Tudo mentira. Deus virara as costas. O Espírito Santo se fora. Era um tempo Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Como esse é um tempo Icabode, onde toda a glória que um dia pode ter havido em alguns fragmentos de vagalume de testemunho do que a gente, numa pretensão de horizontalidade generalista, chama de igreja. Esse tempo acabou. Ficou só a glória
de costas, a glória que se foi. Ficou só a purpurina, ficou só o fogo estranho, ficou só o falso profeta, os falsos profetas e as falsas profecias. Foi isso que restou. Até que chegou o dia em que Jeremias foi validado, vindicado, e a palavra dele foi toda admitida. Toda ela, a tal ponto que a palavra que eles queriam matar e não conseguiram, porque ele tinha sido seduzido pelo amor de Deus, persuadido, tinha sido vencido pelo amor do Espírito de Deus nele, e não parara jamais contra tudo e contra todos, mesmo sozinho, de anunciar a palavra. Chegou o dia em que Israel teve que pegar os rolos dos escritos de Jeremias, do herege, traidor, político, e incluí-la nos livros da revelação, nos livros dos profetas. E Jesus recorre a Jeremias para mostrar o que Jeremias também tinha projetado de luz, como profecias para os dias do Messias. Esse tempo sempre chega. Como eu disse, até Nabucodonosor ouviu dizer que tinha um cara diferente e que dizia que o muro ia cair, que Nabucodonosor ia vencer, não porque Nabucodonosor fosse bom. Ele era perverso, mas os reis de Israel tinham se tornado mais perversos do que a referência secular, do ponto de vista político. E o seu coração é do tipo que desiste de tudo? Eu conheço gente que muda de opinião conforme a quantidade de pessoas. Eu vejo gente, não, eu passei a seguir porque tem muito like lá. Tem muito like. Se é uma pessoa que já tem 1 milhão de likes, deve estar falando alguma coisa interessante. Mas se você quiser alguém com muitos likes, quanto mais idiotice você falar, mais likes você terá. Você não tem like é quando você fala a verdade. Você já imaginou Jeremias com muitos likes? Não tinha like nenhum com Jeremias. Oséias, traído pela esposa, no tempo presente. Vocês acham que ele ia bombar na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter? Não ia não, cara. Isaías ia bombar? Amós iria bombar? É só quem não sabe de absolutamente nada. Todos eles morreram morte violenta. Alguns deles, como diz a história de Israel, como Jeremias, como Isaías, foi cerrado pelo meio. Outros foram esquartejados, outros foram apedrejados, outros foram jogados em valas comuns no deserto para que nem se descobrisse aonde estavam os ossos do profeta. Todo profeta foi rejeitado na sua geração, como Jesus diz de si próprio. Nenhum profeta jamais foi bem recebido na sua geração. Se falar a palavra de Deus, aquela geração vai endurecer o coração e vai se abrir como manteiga derretida para a faca do falso profeta. Mas vão endurecer o coração e a cara para toda a palavra da verdade. Você já imaginou? Davi poderia até ter muitos likes. Se a gente lesse os salmos dele, ele poderia até ter muitos likes. Porque ele era um cara que ficava ali no meio do caminho, entre gerações. E tinha muita poesia bonita, tinha muita consolação, mas não tinha aquele tipo de profecia que só passou a existir com a verbalização
ampla e fluida e extensa depois dos dias dele. Salomão podia até ter muito like, muita sabedoria, ia ser assim meio oxo de likes. Seria uma figura dessa, de sabedorias que não confrontam exatamente ninguém com uma mudança radical de vida. Agora, os profetas, todos eles iam ter like de alguns poucos. João Batista ia ter like dos seus discípulos. E alguns fariseus iriam dar like lá só para dizerem, olha aí, olha só, odiavam o cara, mas a gente não está tão contra você como você pensa. Mas Jesus fora aquele grupinho de pobres da Galiléia, de gente arrebentada, quebrada, ferrada, excluída, dos leprosos da sociedade. Fora isso, na aristocracia de Jerusalém, na liderança religiosa, no sinédrio, entre os eruditos, os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os herodianos, os essênios puritanos, os zelotes, like de ninguém, não agradava a partido nenhum, grupo religioso nenhum, e era objeto de uma perseguição cotidiana dos fariseus puritanos mentirosos e falsos, para quem ele dirige profecias de ai de vós, sepulcros caiados, sepulturas cheias de ossos e carne podre, vocês são filhos do inferno, e cada pessoa que se converte com vocês se torna um filho do inferno pior do que vocês, porque já aprenderam tudo corrompido. Está lá em Mateus 23, leia você. Veja você. Aquelas criaturas estão vivas hoje, em nosso meio, à nossa volta, para todo lado, em grande maioria, infelizmente. A questão é por quem você foi persuadido, por quem? Por quem você foi persuadida? Por quem você foi persuadido? Conta aqui para mim. Fala para mim, por quem? Por isso tem gente que abandona tudo. Eu não estou falando de sair de congregações, não, porque a maioria das pessoas que conhecem o Evangelho de verdade não aguentam ficar na maioria das congregações. Como eu vejo um monte de gente que chega comigo em qualquer lugar do país, me encontra, ou me liga, ou me chama, ou faz um vídeo aqui comigo, no particular, e eu vejo que a gente que entendeu o Evangelho, mas diz, eu não tenho mais para onde ir, porque onde eu vou, eu ouço barbaridade. E o único lugar, a única coisa que eu tenho feito para me congregar é reunir alguns amigos em casa e ouvir uma mensagem tua, e depois disso a gente dá a ceia uns para os outros, corta o pão, dá o vinho, oramos juntos, intercedemos uns pelos outros. Será que isso é igreja, cara? Eu digo igreja, Jesus começou. Quando ele falou em minha igreja, em Mateus 16, a primeira alusão que ele fez, de novo, explicitamente à igreja, foi a reconciliação de um com o outro. 2 ou 3 que precisavam se reconciliar. E uma pequena congregação que talvez estivesse congregando-se com eles. Do contrário, ele reduz a igreja a uma comunidade mínima, a um par de pessoas. 2 reunidos em meu nome. 2. Você e sua mulher, você e seu melhor amigo, você e sua namorada, você e seu noivo, você, seus filhos e sua casa. 2, 3, 4, 5, reunidos em meu nome, em harmonia, sem desarmonia, sem ódio entre eles, invocando o meu nome, ali eu sou igreja.
Ali eu sou igreja no meio deles. Ali eu estou no meio deles. Ali está meu povo. E eles podem pedir o que quiserem, porque a minha igreja não é feita de multidões, mas de afetos verdadeiros e sinceros. Um sozinho no seu quarto, 2, 3, já é uma igreja, é uma congregação. Aonde quer que vocês se reúnem, ali eu estou no meio deles. Aonde quer que se reúnam, eu ali estou no meio deles. E quem é que vai inventar outra coisa? Quem é que vai dizer que a gente precisa de 2.000 para ter uma grande energia vibratória? Só se você virou discípulo de algum guru esotérico. Do contrário, se for de Jesus, um no seu próprio quarto, falando em espírito e verdade. 2, 3, eu ali estou no meio deles. Mas tem que estar persuadido. Tem que poder aguentar a perseguição, a dificuldade, a rejeição, a restrição, o abandono, uma quantidade de amigos enorme que antes juravam que eram teus irmãos, quando você começou a dizer que as coisas não eram bem daquele jeito, que não era assim, que o evangelho não era assim, que eles estavam sendo discípulos de Moisés ou de qualquer ser primitivo, até de Sansão, os que gostam de encher alguém de cacete, de qualquer um, os que gostam de fazer um voto doido, como Jefité. Mas de Jesus, não. De Jesus, não. Aí todo mundo rompe com você, como me falam aqui todo dia, ninguém fala mais contigo, todo mundo te abandona, vão embora. Mas esses 17 milhões que, quando o censo passa, dizem que são evangélicos sem igreja, ou seja, eles dizem que creem no evangelho, mas não frequentam mais nenhuma igreja, são pessoas apenas que não suportaram a heresia. Mas é gente que não quer deixar Jesus. E eu vejo que não está deixando. Que vai acompanhando aqui. Antigamente o pessoal lia a carta de Paulo, que vinha de vez em quando, uma a cada década, ou a cada 5 anos. E o resto era só memória do ensino. E eram grupos pequenos. E foram adiante. Imagina o privilégio de agora, de você ouvir todo dia, uma palavra boa, pura, limpa, sincera, afetuosa do Evangelho, como não se torna uma sarça ardente queimando no seu coração, e qualquer encontro na família, para oração, para gratidão, para o louvor, para a internalização dessa sabedoria eterna que ensina a viver, conforme Jesus me ensina a viver e te ensina a viver. Quando a gente fica persuadido por esse amor que nos venceu e a gente não consegue desistir dele, o Evangelho continua muito bem, obrigado. E eu espero que ele continue crescendo no coração de milhões que deixaram a meretriz, que deixaram a Babilônia da mentira espiritual e que estão se reunindo em casa, com família, com um, com outro, com amigos, orando juntos, ouvindo a palavra, crescendo nela, internalizando-a, se apaixonando com um novo vigor, com uma nova alegria, e que dizem: tu me seduziste, Senhor, e eu fiquei seduzido. Tu venceste o meu ser, e eu não consigo ir a lugar nenhum. Mesmo que quando eu abro a boca, eu profetize o que ninguém quer ouvir, e eu apanho, como nenhum deles aguentaria apanhar. Mas eu vou ficar aqui, toda a minha vida te glorificando, e louvado seja o teu nome.
Jesus, que essa palavra da perseverança, do caminho, da verdade, da vida, da conversão da mente, do arrependimento daqueles que engoliram profecias falsas e seguiram a mentira e que estão se convertendo à verdade do ser e trazendo um afeto sincero a Ti, fundado na prática do Evangelho nas suas vidas, que o grupo dessas pessoas cresça, aumente, se aprofunde e que a Tua palavra, o Evangelho, ponha raiz eterna nos seus corações. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém.